Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série de vídeos intitulada Python para Psicólogos. Este é o 10º vídeo da sequência. Nele eu vou falar um pouquinho mais sobre listas, então vou fazer primeiro uma breve revisão sobre o conteúdo da aula anterior. Vai ser bem rápido mesmo, esse primeiro momento, já que eu trabalhei sobre listas na aula anterior. Se você quiser, você pode conferir. E aí depois disso eu vou falar sobre algumas coisas novas, que eu não falei ainda sobre listas, alguns métodos adicionais que acho importantes. Vou falar um pouquinho sobre um outro tipo de estrutura de dados em Python chamado tuplas. Vou falar sobre um tipo de estrutura de dados chamado dicionários. Vou me deter um pouco menos nesses dois tipos de estruturas de dados. E ao longo da aula eu vou fazer alguns exercícios, tá? Então, sem mais delongas, vamos botar a mão na massa, começando pela revisão. Bom, começando então sobre a criação de lista, né? Criando uma lista. Uma das maneiras de eu criar uma lista seria, por exemplo, dar um nomezinho, o igual, que é o símbolo de atribuição, e colocar entre colchetes, que é esse símbolo quadradinho, né? É diferente do parênteses, que é curvilinear, ou das chaves que são bonitinhas assim, é o retinho. Vou pôr aqui então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e já vou colocar aqui para mostrar a minha lista. Então, vou rodar esse código e aí nós vamos ver o conteúdo da lista, que é exatamente uma série de elementos, ou seja, a lista é um container que captura vários elementos, cada um em uma posição distinta, e é uma estrutura complexa, né? Uma estrutura composta de dados. Eu posso criar listas de diferentes tipos. Então, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse criar uma lista chamada y, aqui, que eu poderia ter um número, poderia ter uma palavra. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, Skinner, poderia ter um float, né? Então, esse número aqui, 1, é um inteiro, um float seria, por exemplo, 3.14. Lembrando que o separador de decimal em Python é o ponto. E poderia ter aqui um false, que seria um booleano. E tenho diferentes valores aqui na minha lista, né? Só para mostrar que eu posso dar um print no type de x e também um print no type de y, para mostrar que são de fato listas. Ele vai voltar que a classe, ou seja, o tipo dessas variáveis, é o tipo list. Bom, eu posso acessar diferentes elementos da lista, lembrando que a contagem em Python começa de 0, então, por exemplo, no i aqui, se eu colocar i igual a 0, e aí eu coloco entre chaves, né, entre colchetes, melhor dizendo, então eu coloquei entre colchetes aqui, ele vai me imprimir o primeiro elemento aqui da lista y, que é 1. Se eu quiser imprimir o segundo elemento, então eu vou colocar o número 2, então a contagem começa de 0, né? O segundo elemento é o Skinner. Então, como eu tenho 4 elementos aqui, eu sei que eu tenho 4 elementos porque eu posso dar um len de y e ele vai me retornar o comprimento dessa lista, que é 4. O comprimento ele vai ser na numeração normal. Então, se eu tenho 10 elementos, ele vai ter 10 elementos, né? No caso que eu tenho 4, 4. Aqui eu tenho 10, né? Agora, o acesso ao elemento, eu não vou poder acessar o quarto, porque o quarto elemento dessa lista não existe. Como a contagem começa de 0, então esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Quando eu coloco um índice que está fora dessa amplitude, ele dá um erro aqui que é o index error, list index out of range, né? Então aqui, na verdade, se eu quisesse acessar o false, eu teria que colocar o número 3. Ok? Da mesma maneira que eu consigo fazer o acesso de elementos específicos, eu posso modificar elementos também. A gente viu isso na aula anterior. Então, eu tenho aqui y, eu posso, por exemplo, na posição 0, eu quero mudar para bandura, por exemplo, né? E depois eu quero imprimir y. Então, agora a gente vê que bandura é o primeiro elemento da lista, ou seja, ele substituiu o valor 1 aqui pelo valor bandura, passou a fazer parte da lista. Modifiquei aqui o 0, né? Eu poderia modificar uma fatia também. Então, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, eu poderia pegar y, então aqui eu sei que esse é o 0,
que esse é 1 e que esse é o 2. Eu quero modificar do 2 em diante, eu quero colocar que o valor aqui vai ser, por exemplo, Seligman, né? Do desamparo aprendido, né? Da psicologia. Coloquei aqui e eu fiz caquinha, na verdade, porque ele considerou que eu queria colocar... entendi. Eu cometi um erro aqui, mas não tem problema. Na verdade, quando eu coloquei aqui, ele acabou colocando cada elemento aqui numa posição distinta, né? Então, na verdade, aqui o que eu queria ter feito era a posição 2, né? Então, deixa eu consertar isso daqui. O que eu vou ter que fazer aqui é que y recebe y, y recebe y de 0 até 3. E aqui eu vou ter que dar que y2 é igual a Seligman. Então, consertando aqui a caquinha que eu fiz. E aqui no final tem que dar um y de novo. E foi exatamente o que ele fez. Aqui no caso ele jogou fora o false, porque agora só tem 3 elementos na minha lista. Aqui eu peguei uma fatia que a minha lista passou a ser os 3 primeiros elementos. E no lugar do 3.14 eu coloquei Seligman, que passou a ser o meu terceiro elemento da lista, né? Então agora eu tenho uma lista aqui de psicólogos, né, de pessoas, nomes importantes da psicologia. Isso aqui já introduz a ideia de fatiamento. Então pegando minha lista X aqui, eu poderia dar, por exemplo, X de 3 a 6. X de 3 a 6, ele pegou 4 e 5, 6. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, bom, esse é o 0, esse é o 1, né, de posição, 0, 1, 2, 3. Então esse aqui é o primeiro, o 4, e ele pegou, né, ele pegou de 3 ao 6. Então ele pegou o 3, o 4 e o 5. Ele pegou o 3 no terceiro, o quarto e o quinto. Como o intervalo é excludente, ele não pegou o sexto, né? Na verdade, que o sexto que seria o sétimo, né? Porque a contagem começou de 0. Né? Isso leva um tempo para a gente aprender. Mas é isso que eu estou fazendo. Estou pegando uma fatia aqui. Então, se eu quiser essa fatia, eu posso atribuir para uma outra variável, que vai ser a variável z. E aí, quando eu acessar a variável z, eu vou ter exatamente 4, 5 e 6. Note que quando eu pego uma fatia de x... Isso é importante. Se eu olhar o valor de x continua intacto, porque eu fiz uma cópia do valor. Eu peguei os valores ali. Deixa eu colocar aqui z. Aliás, vou pôr z aqui, vou pôr x aqui. Então, no z eu tenho aqui 4, 5, 6. No x eu tenho todos os valores. Por quê? Porque eu fiz uma cópia dessa lista, uma sublista, e atribuí a z. Então, o valor de x continuou intacto. Ok? O que mais que eu falei na aula anterior? Falei de fatiamento, falei de modificação, eu falei de cópia, então uma maneira de copiar a lista. Listas têm um comportamento um pouco estranho no começo, em que se eu crio uma lista que eu chamo de A, e ela tem 1, 2, 3, e eu tenho B é igual a A, e eu der um print A e B, eu vou ter duas listas idênticas no primeiro momento. Agora, se eu pegar B na posição 0 e modificar para 100 e dar um print em A e em B, eu vou ter o comportamento estranho de que o valor 100 mudou em A, apesar de em nenhum momento eu ter feito a modificação diretamente a A. Isso porque os objetos A e B, na verdade, estão apontando para a mesma posição de memória. Então, o nome A e B são apelidos que apontam para uma mesma posição de memória, como se eu tivesse pegado uma caixa de mudança, colocado alguns itens e tivesse colocado 2 rótulos distintos na caixa, né? O jeito de resolver isso, então, voltando aqui, vou pegar e fazer isso de novo, vou criar aqui A e B, tem valores iguais, só que aqui, na verdade, o que eu vou fazer, eu esqueci, vou fazer isso daqui, eu vou colocar como se eu fosse pegar um fatiamento, mas eu vou pegar a fatia inteira, e isso vai fazer uma cópia da lista. Então agora quando eu fizer isso daqui, o que vai acontecer é que os valores são diferentes agora, olha lá. Agora aqui eu mudei só em B o valor, que o primeiro virou 100, mas em A o valor continuou sendo 1, tá? Então isso é uma coisa importante também. Falei da adição de elementos, né? Então, criando mais umas linhas de códigos aqui, adição, eu posso pegar A e posso colocar um append aqui, que seria colocar um elemento ao final, e vou colocar aqui, esse elemento é novo, e vou imprimir A,
E agora a gente tem uma lista aqui que é 1, 2, 3 e o quarto elemento, que é esse elemento, é novo. Eu também posso fazer um append de uma lista inteira, que na verdade ele vai se chamar extend. E aqui o extend ele recebe uma lista, então tem que estar entre colchetes. E aqui eu posso colocar uma lista de só um elemento. Esse elemento é novo, tá? E esqueci de colocar o B aqui. Tá, ele apareceu, esse elemento é novo 2 vezes porque eu rodei essa linha de código 2 vezes, tá? Mas não tem problema. Agora, o que acontece se no A eu fizer isso? Eu fizer A, append e colocar as chaves. Esse elemento é novo. Vamos ver o que acontece. Se eu fizer isso aqui desse jeito com as chaves, agora ele salvou uma lista dentro da lista. Então, eu tenho aqui na posição 1 um número, outro número na posição 0, na verdade, um número, outro número, uma string. E aqui na última posição, que seria a posição 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho uma lista com um único elemento, ou seja, eu criei uma lista dentro de outra lista, ok? Então, isso é importante, né? Então, são maneiras distintas de fazer as mesmas tarefas. Bom, vou fazer um exercício então para a gente praticar um pouquinho. O exercício é o seguinte: faça um programa que leia 20 números inteiros e armazene-os num vetor geral e em vetores específicos. Que vetor a gente pode pensar como sinônimo de lista, né? Então até vou mudar o nome aqui para ficar mais claro. Numa lista geral e em duas listas específicas, com números pares ou ímpares. Imprima as 3 listas, né? Então, na verdade, aqui basicamente o que é para fazer é: o usuário vai falar uns números, né? Esse programa é meio idiota, assim, não tem muita função, mas é só para a gente praticar um pouquinho. Então, basicamente, faça um programa que recebe os valores, então o usuário vai passando valores e vai guardando. Você vai ter que utilizar coisas que você já aprendeu antes, por exemplo, um loop, aí um for, um while, você vai ter que pensar qual que é melhor. E ao final eu quero imprimir uma lista com todos os números, uma lista com os pares e outra com os ímpares, ok? Pausa o vídeo e tenta resolver. Boa sorte. Bom, vamos lá, a minha solução. Eu vou criar uma lista que é a lista geral, e para eu criar ela, eu vou criar ela vazia assim. E a mesma coisa, eu vou pôr uma lista que vai chamar pares e uma lista que vai chamar ímpares, ok? As 3 listas começam vazias no primeiro momento. Aí eu vou fazer o for i in range de 0 até 20, ou seja, eu vou percorrer um loop que vai repetir 20 vezes, né, para cada um dos valores aqui do range, 0, 1, 2, 3 até o 19, então 20 vezes eu vou ler os 20 números, e eu vou pôr aqui um geral.append, né? E aí o que eu vou fazer? Aqui no append eu quero que ele dê um append no número inteiro. Por que tem que ser inteiro? Eu quero que seja um número inteiro. Poderia ser float também, tá? Mas eu vou considerar aqui números inteiros porque está no enunciado ali número inteiro. E eu vou dar um input, ou seja, o participante vai digitar, o usuário vai digitar um valor. E eu vou pôr aqui, digite o número, tá? E o que eu vou pôr aqui nessa máscara? Eu vou pôr o i mais 1. Por quê? Porque aqui o valor começa como 0. Eu quero que apareça aqui, digite o primeiro número, digite o segundo número, digite o terceiro número. Eu estou somando 1 aqui na primeira rodada, porque como a contagem em Python começa de 0, eu quero que o meu programa para o usuário comece a contar de 1. Ok? Então, esse append aqui vai colocar todos os valores no geral. Ok? Aí eu preciso, depois disso, fazer uma verificação. E a verificação é a seguinte: if geral na posição i, ou seja, se nessa lista, lembrando que eu indexo os elementos aqui, colocando um númerozinho entre colchetes. Só que aqui eu vou utilizar o próprio valor aqui do for e vou verificar. Se o valor, no geral, for divisível por 2, ou seja, o resto da divisão for igual a 0, significa que se o número é par, então essa é a primeira verificação que eu vou fazer, né? Então, se o número for par, né, eu quero que ele dê um pares.append geral i. Vai pegar o valor do geral i e vai colocar ali. Caso contrário, ou seja, se o número for ímpar, eu vou dar um ímpares.append geral i. Ok? Por fim,
eu vou dar um print aqui no final, que eu vou chamar de F geral, e aí eu vou colocar os números do geral, né? Aí vou pôr um /n para ele dar enter, ok, né? Aí eu vou colocar pares, e vou colocar aqui os números pares, e depois eu vou dar um /n e vou colocar ímpares, e vou colocar os ímpares, ok? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. Estou colocando todos os itens gerais aqui, e os pares e ímpares eu estou colocando em listas separadas, mantendo a lista geral, ok? Vamos ver se funciona, se não cometi nenhum erro. Vamos testar então. Digite o primeiro número, então eu vou digitar aqui. Eu vou fazer de um jeito mais simples, então eu vou pôr aqui 5, 10, 15, 20, então estou colocando a tabuada dos 5 aqui, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ok, agora eu vou fazer o contrário, eu vou colocar aqui 10, 9, contagem regressiva, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ok. Aí ele deu os números aqui geral, ele deu exatamente os números que eu digitei, 5, 10, 15, 20 até 50, depois 10 até 1. Depois os pares ele colocou aqui na ordem que eu digitei, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 8, 6, 4, 2... E aqui os ímpares, 5, 15, 25, 35, 45, 9, 7, 5, 3, 1. Ou seja, essa solução aqui não é a única, mas é a minha solução para resolver esse problema de criar 3 listas para os números em geral, para os números pares e para os números ímpares. Bom, vamos falar um pouquinho de List Comprehension, né? List Comprehension, né? Não é um termo muito fácil de traduzir, vou chamar pelo termo em inglês. Acabei de mostrar que eu posso criar a lista desse jeito aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tenho a minha lista aqui bonitinha, né? Uma outra maneira de criar essa lista seria fazer isso aqui. X é igual a uma lista vazia e fazer for i in range de 1 até 11, né? Eu dar aqui um x.append i e no final dar um print aqui do x. Porque a cada iteração o i assume um valor entre 1 e 10, porque o 11 não é incluído. Eu dou um append e crio aqui minha lista e mais uma vez de 1 a 10. Ok? Uma outra maneira de fazer isso. Uma outra maneira de fazer isso, que ainda não é o List Comprehension, é, por exemplo, fazer o x igual a list de range de 1 a 11, que é mais ou menos uma forma compacta de fazer isso daqui. Depois eu posso dar um x aqui, e mais uma vez ele tem números de 1 a 10. O que seria o List Comprehension, né? Vamos fazer agora o caso do versão usando List Comprehension, né? Mostrei 3 formas distintas de criar a mesma lista, né? Poderia até ter feito diferente aqui, que eu fiz com x, aqui eu vou fazer com y, para mostrar que os valores estão realmente sendo atualizados. Aqui eu vou fazer com z, né? E agora eu vou fazer com w, né, que vai ser o meu List Comprehension. Então, List Comprehension é um pouquinho mais econômico de fazer, igual esse caso aqui. Só que esse caso aqui nem sempre a gente vai conseguir fazer. Então, List Comprehension eu vou fazer assim. É como se eu pegasse esse for loop aqui, só que eu colocasse ele tudo junto aqui. Então, eu faço i for i in range de 1 a 11. Ou seja, eu estou fazendo for aqui, o que seria a primeira linha, eu estou colocando aqui. E esse primeiro valor aqui, ele é o que está sendo dado o append no w. Só que eu não estou precisando utilizar o append em nenhum momento. E vocês vão ver que se eu colocar o w aqui, isso aqui cria a minha list comprehension, né? Que em geral, em determinadas situações, quando eu tenho uma list comprehension, ele pode ser mais rápido e eficiente do ponto de vista computacional do que a criação de lista tradicional. Eu pouco vou usar aqui list comprehension, mas se vocês virem esse tipo de sintaxe aqui em que eu tenho as chaves e tenho uma espécie de fórmula aqui, geradora, significa que a pessoa está utilizando uma list comprehension para simplificar o seu programa, ok? Então temos mais um exercício aqui. Faça 2 programas que crie e imprima 52 cartas de um baralho. Em um desses programas, use for loops.
no plural, ou seja, você pode utilizar mais que um for loop. No outro programa, use list comprehension, tá? Então, vamos lá, fica o desafio aí para você tentar resolver esse problema. Boa sorte. Bom, a minha solução acho que não vai ser a melhor possível, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar os naipes do baralho. Então, o baralho geralmente tem 4 naipes, né? Copas, espadas, nunca sei qual que é mais importante que qual, ouros e paus. Então eu tenho os 4 naipes e eu tenho os valores, né? Os valores são as, eu vou colocar aqui como número, tá? Então como número não, como texto, por isso que eu estou colocando entre aspas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nesse primeiro programa eu vou colocar como valete, dama e rei. Nunca sei se é rei ou reis, mas qualquer coisa vocês corrijam aí, tá? Então aqui eu tenho 13 números, né? 13 valores, na verdade, né? De asa até 10 dá 10, 11, 12, 13, multiplicado por 4, 52 cartas. Bom, o que eu vou fazer aqui é simples, vou criar um baralho. Esse baralho vai começar com uma lista vazia. E eu vou iterar nos naipes, então eu vou pôr for naipe em naipes. Vai percorrer os naipes aqui. Primeiro vai valer copas, depois espadas, ouros e paus. Mas para cada naipe que ele percorrer, ele vai percorrer os valores. Então eu vou pôr for valor em valores. E vou pôr aqui um baralho.append. E o meu append vai ser o valor mais d mais naipe. Ok? No final, eu vou imprimir o meu baralho, meu amigo baralho aqui que vai ser grande. Então, na hora que eu imprimo, né, ao invés de eu colocar o print, eu vou colocar só baralho para ele aparecer um embaixo do outro, que fica melhor para mim. Então, aqui ele colocou as de copas, 2 de copas, 3 de copas. Ele criou aqui todas as cartas, né? Então, tá certinho aqui. Eu posso conferir isso adicionalmente, colocando aqui um len de baralho, para ver se ele mede realmente 52 e ele mede 52, estão todas as cartas aqui, né? Mas a parte mais interessante aqui, que é novidade pra gente, é a parte de list comprehension, que é uma novidade. Então, aqui como que a gente vai fazer isso aqui? Bom, eu vou chamar isso de novo baralho, né, para diferenciar do anterior, e agora eu vou colocar todo aquele loop aqui dentro, né? Vamos ver como que eu posso fazer isso então. Eu começo pelo final, né? Se eu olhar a estrutura aqui do list comprehension, né, eu começo colocando o valor do final aqui. Então, o que eu vou pôr aqui no fim das contas é isso daqui, tá? Começar colocando isso daqui. Só que agora vai ter uma diferença. Ao invés de usar essa sintaxe aqui, eu vou usar aquela sintaxe mais nova. Então, vou pôr aqui. Não preciso do mais. Ok? Então, criei aqui. Então, valor de naipe, né? É isso que eu estou fazendo nesse primeiro momento. E agora eu vou criar o meu for. Eu vou pôr for naipe in alguma coisa. E depois vou dar um enter aqui e vou pôr for valor in alguma coisa. Nesse alguma coisa, o que eu vou pôr são os naipes. Eu vou pôr aqui copas, espadas, ouros e paus. E aqui, o que eu vou pôr? Eu vou pôr o as. Eu vou pôr aqui o 10, né? Para economizar, ao invés de pôr o resto aqui, eu vou pôr assim, list, eu vou pôr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou pôr QJK. Ao invés de colocar valete, damas e reis, né? Valete, o J, dama, o Q e o rei, ou rei, sei lá, o Q. Eu vou colocar as iniciais. Então aqui eu tenho meu list comprehension, né? Aqui eu acho que eu fechei os parênteses corretamente. Vamos ver se eu fechei. Tá for valor em as, tá mais list.
Eu acho que tá certo. Vamos tentar. Novo baralho. Ver se tá certo. Tá certo. Olha lá. Imprimiu todas as cartas. Agora com a diferença que eu tenho K, Q, J e não os nomes, né? E para fechar, é só colocar aqui um len do novo baralho para confirmar que tem 52 cartas. É exatamente o que ele deu, 52 cartas, então tá resolvido o exercício. Bom, uma outra coisa que dá para fazer também aqui no Python é, por exemplo, eu posso criar uma lista em que eu tenho aqui os valores. Bom, aqui não vai ter muito sentido, mas eu vou criar 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, claramente que a minha lista, o valor que mais repete aqui é o 1 e o 2, né? O 1 e o 2, 1 repete 4 vezes, o 2 repete 4, o 3 repete 3, o 4 repete 2 e o 5 repete 1. O que eu posso dar aqui agora, se eu quiser, é, por exemplo, um count de, um a.count e o valor 1, para saber quantas vezes que ele ocorre. Ele deu que o 1 ocorre 4 vezes. Se eu colocar o valor 5, ele vai dar que o valor 5 ocorre uma única vez. Se eu der o valor 4, ele vai dar que o valor 4 ocorre 2 vezes. Isso pode ser útil para determinados programas em que eu preciso fazer uma verificação de quantas vezes ocorreu determinado elemento na minha lista. O terceiro programa explora um pouquinho isso. Ele diz o seguinte: faça um programa que simule um lançamento de dados e mostre quantas vezes cada valor for sorteado. Então, nesse caso aqui, você pode determinar quantas vezes, né, quantos lançamentos que vão ocorrer. Ok? E aí você vai dizer quantas vezes que saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 no seu dado. Ok? Boa sorte. Bom, para resolver esse exercício, eu vou criar um import random para pegar a biblioteca random e vou criar aqui meu trials, que é onde eu vou definir quantas rodadas vão ter. Então eu vou perguntar para o participante: defina o número de lançamentos. Ok? Defina o número de lançamentos de dados que deseja fazer. Ele vai dar uma resposta ali pra gente. Bom, com base nisso, aí eu vou fazer uma iteração nas diferentes tentativas. Mas antes disso, eu preciso criar uma variável que eu vou chamar de results e vai guardar os diferentes resultados de cada rodada do lançamento de dados. E aí eu vou fazer aqui um for i in range de 0 até trials, né, o valor que o meu usuário passou, né? Se ele falar 5, de 0 até 5. Se ele falar 100, de 0 até 100, por aí vai. E aí eu venho aqui results, vou dar um append. E o append aqui vai ser de randint, que é uma função que a gente viu em aula anterior para sortear um número entre 1 e 6, ok? Então ele vai pegar o número inteiro entre 1 e 6, vai ser o resultado do lançamento de dados, ele vai guardando ali em results, ok? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer de novo um for, mas agora vai ser um for i in range de 1 até 7, sendo que o 7 não é incluso. Por quê? Porque o dado tem 6 resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 7 não é incluso. E aí eu vou dar um print aqui, que vai ser print, vai ser o resultado 1, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, aconteceu. E aí eu vou pôr aqui um results, né? Estou pegando minha lista, eu vou dar um ponto count, ou seja, eu vou contar o número de resultados que foi igual ao valor i, ou seja, o resultado 1 aconteceu, conte quantas vezes que o i, que o 1, o i vai ser igual a 1 no primeiro momento, está aqui dentro de results. Depois, o resultado 2, quantas vezes o 2, que agora o i vale 2, está dentro de results, e por aí vai, ok? Isso daqui vai me dar o número de vezes, né? Mas ao mesmo tempo eu quero colocar aqui o percentual. E para colocar o percentual eu vou pôr results.count, tá? Só que aí eu preciso... aconteceu... Tá, esqueci de pôr aqui a chavezinha, por isso que ele não está colorido ali. Então aqui, results.count, count, melhor, no singular. Vou pôr 1 de novo, né? Só que agora esse valor aqui eu vou dividir por trials vezes 100 e vou pôr um ponto 2f, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dividindo o número de ocorrências pelo total de lançamentos, multiplicando por 100 para ter isso em percentual, ok? O
Aqui eu coloco percentual e aqui eu ponho vezes, né? Pode parecer um pouquinho complicado aqui, mas você vai ver que é coisa simples. Então, rodei meu programa, quantos lançamentos de dados quer fazer? Eu quero fazer 6. Bom, quando eu fiz 6 vezes, ele deu aqui que o resultado 1 aconteceu uma vez, então 16%. O 3 também 16%. O 5 e o 6 também 16%. O 4 aconteceu 2 vezes, então o dobro da porcentagem, 33%. E o 2 não aconteceu nenhuma das 6 vezes que eu fiz, então por isso 0. A ideia é que quanto mais vezes eu fizer, se o dado for honesto, os valores têm uma convergência para 16,67. A gente pode testar isso mudando o valor aqui, ao invés de 6, eu vou pôr agora 100 mil. Deixa eu pôr 600 mil, porque 600 mil é um número fácil de interpretar, já que 600 mil é divisível por 6. Então, vou rodar, vai demorar um tempinho talvez. Foi rápido até. E olha ali os valores todos tendendo ali 16,6. Poderia rodar de novo? Vamos ver se eu consigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 milhões de vezes. Vamos ver o que vai acontecer. Deixar ele rodar um pouquinho ali. E vamos ver quanto tempo que leva para rodar 6 milhões de vezes. Rápido, foi rápido até, ó. Então, quase todos os valores acontecendo aproximadamente 1 milhão de vezes, né? Difícil ter um valor que ficou mais distante, né? Talvez esse daqui foi o que ficou mais distante. E não ficou muita coisa, né? Ficou ali por aproximadamente 100 e poucas vezes ali. Aliás, 100 e pouco. 100 e poucas vezes abaixo do que seria o esperado ali aproximadamente, né? Por aí. 1000 e pouco, desculpa. 1000 e poucas vezes abaixo do esperado. Mas assim, tá resolvido o exercício 3. Então, passando um pouquinho mais rapidamente agora em relação a alguns outros métodos, na reverse, remove, pop, index, insert, sort. Bom, o reverse, ele simplesmente inverte a lista, ou seja, coloca a lista de trás para frente. E ela não devolve valores, né? Então, basicamente, eu tenho uma lista, vou criar aqui um x igual a list de range de 0 a 21, né? Ou de 1 a 21, deixa eu dar um x aqui para ver o que eu tenho. Então, os primeiros números de 1 a 20, né? Agora, se eu der um x aqui e der um ponto reverse e depois imprimir o x, o que vai acontecer? Minha lista agora está de trás para frente. O que estava no começo foi o final, o que estava no final foi para o começo. Foi feito bem rápido, né? Note que eu coloco aqui esses parênteses sem nada dentro, né? E dou x ali para fazer essa inversão, ok? Então, coisa bem simples também de se fazer. Agora, o remove, ele é um pouquinho diferente. Ele remove a primeira ocorrência de um elemento na lista. Então, se eu pegar x aqui e dar um remove, eu quero remover o número 15, vou dar aqui. A minha lista agora vem 20, 19, 18, 17, 16, pulou para 14, né? Ou seja, o 15 não está mais na lista. Se eu der de novo um x.remove, agora não tem mais o 15, e tentar rodar de novo. Nesse caso ele dá erro, ele fala que o x not in list, ou seja, o número tem que estar na lista. Se eu não tenho certeza se o número está na lista, o que eu tenho que fazer é, por exemplo, if 15 in x. E aí eu dou o remove, né? Então eu só dou o remove se o número estiver na lista, eu faço a checagem antes. Note que aqui ele não deu erro, por quê? Porque como 15 já não está em x, não tem que ser removido, né? E o que eu poderia fazer aqui também, pegando um exemplo lá em cima que eu dei, esse daqui, ó. Eu quero remover todos os números 2 da minha lista. Então, como que eu faço isso daqui? O que eu teria que fazer aqui, muito provavelmente seria algo assim. While a in. 2 in a. Enquanto o número 2 estiver no a, você vai dar um a remove 2, né? Porque senão ele vai remover só uma vez. E no final eu imprimo a. Ok? Vamos ver se dá certo. E olha lá, agora eu tenho aqui 1, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5. Todos os 2 foram removidos. O que eu fiz? Eu percorri com o while loop. Enquanto isso fosse verdade, ou seja, enquanto tivesse 2 ainda dentro de A, siga removendo aí todas as instâncias do número 2 da minha lista. O próximo método é o método pop.
O método pop, ele também remove um elemento da lista contido ali na minha lista, só que ele retorna esse elemento antes. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho, vou precisar de mais código, então vou por aqui, então, por exemplo, psicólogos, vou pôr aqui mais uma vez Seligman, Bandura, Baddeley, Ash. Né? Então tem 4 psicólogos aqui. Supor que eu quero dar um psicólogos.pop. E aqui vamos ver o que acontece. Quando eu dei o pop, ele, por default, ele imprime o último elemento da lista. Né? Se eu entrar agora aqui em psicólogos, ele removeu o Ash, mas ele não só removeu o Ash, ele removeu o Ash depois de ter feito ele aparecer aqui. E se eu quiser que ele remova, por exemplo, o primeiro, aí eu tenho que passar o índice aqui. Então, 0, por exemplo. Se eu passei o 0 como índice, agora ele removeu o Seligman. Então, se eu olhar agora na lista, eu espero que na lista não tenha mais o Seligman na lista dos psicólogos. Né? Exatamente o que aconteceu, agora eu só tenho Bandura e Baddeley. Né? Isso é muito útil em alguns aspectos. Né? No CyclePy eu utilizo muito o método pop, por exemplo, para capturar aquilo que foi digitado pelo participante e formar a palavra que compõe a lista de caracteres que ele digitou uma determinada tarefa. Okay? Bom, o próximo método é o index. Então, o index, vou pegar mais uma vez esse exemplo aqui, que eu acho que ele vai funcionar bem para a gente. Tá? Então, o que o index vai fazer? Se eu pegar o index e colocar aqui, deixa eu pensar num exemplo aqui. Então, eu vou colocar a index e agora eu vou colocar o número 1. Ele voltou o valor 0. Aqui, é importante falar que aqui o que eu passo como parâmetro aqui é o valor do elemento a ser buscado. Ele vai me retornar qual que é a chave, qual é a posição em que o 1 aparece a primeira vez. Putz, mas e se eu tivesse colocado a index e eu tivesse colocado 6, por exemplo? Não tem nenhum 6 na minha numeração. Ele vai dar erro. 6 is not in list. Então ele deu um value error. Então nesse caso, mais uma vez, eu preciso de alguma forma fazer a checagem. E aí a checagem pode ser feita, por exemplo, aqui. Desse jeito aqui, se eu quiser retornar todos os índices que tem um 1. Então eu posso dar, enquanto o 1 estiver em A, não. Aqui, se eu der isso, ele vai ficar infinitamente percorrendo. Então eu posso dar um outro comando. Deixa eu pensar aqui como que eu posso fazer isso aqui. Posso... vamos ver... Eu posso... não sei, vamos ver se dá certo. Não tenho certeza também. I em A? Não. I em range de 0 a além de A. Tá, vou percorrer então A e vou dar aqui um A index do 1. Eu acho que talvez isso não dê certo. Mas vamos tentar. Se não der certo, a gente tenta outro jeito. Aqui ele vai ficar repetindo, imprimindo o O várias vezes. Né? Não deu certo, porque evidentemente não ia dar certo. Cometi um erro aqui de lógica, que eu não vou explicar agora qual foi. Mas basicamente, ele está sempre pegando a mesma lista, né? Então isso é um problema. Como que eu posso fazer isso diferente? Bom, vou fazer de um jeito meio gambiarra aqui, tá? Então eu vou criar uma variável auxiliar. E essa variável auxiliar, ela vai receber uma cópia de A, ok? Então a variável auxiliar é essa. E eu vou buscar, na verdade, eu vou buscar o índice em auxiliar, ok? Então eu vou imprimir aqui o índice em auxiliar e vou fazer mais uma coisa também. Vou fazer o seguinte: se o auxiliar, deixa eu pensar aqui como que eu posso fazer isso. Então aqui, por exemplo, esse valor vai ser o 0.
Se o auxiliar na posição I, ou seja, na posição que eu estou procurando agora, for igual a 1, o que eu quero que você faça nesse caso é... Essa minha solução, gente, deixando bem claro, ela não é genérica o suficiente, mas eu vou pôr que o auxiliar... o auxiliar em I vai mudar de valor, esse valor vai mudar para 0, ok? Acho que isso vai resolver o problema, vamos ver se vai agora. E foi. Então, ele foi... ele foi, mas ele deu um erro aqui, porque jogou um ponto que is not an index. Então, aqui eu tenho que checar if e in auxiliar, antes de fazer essa parte. Então, vamos rodar de novo. E agora deu certo. Então, ele está falando que tem o... aqui no 0, depois na posição 2, na posição 2 de novo, ele repetiu, na posição 5 e na posição 9. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele funcionou. O que tem de problemático aqui é que ele fica entrando aqui e imprimindo novamente o valor. Então, a maneira talvez de resolver isso daqui seria colocar algo assim. Talvez isso resolva o problema. Não tenho certeza. Vamos ver se ele para de imprimir várias vezes. Tá. Isso aqui teria que vir para frente. Esqueci. Cometi um erro de indentação. Aí sim. Agora refatorei meu código. Mudei a posição das coisas. E agora ele não vai ficar me dizendo quais são os índices repetidamente. Agora ele imprimiu aqui que o 1 está na 0ª posição, na 2ª, na 5ª e na 9ª. Ok? Então aqui eu utilizei certinho o index. Bom, o próximo método que eu quero mostrar é o insert. O insert ele tem uma característica que ele recebe 2 argumentos, que é a posição e o elemento. Então, basicamente eu tenho uma lista, minha lista que eu vou chamar, por exemplo, de Fibonacci. Então, aquela sequência de Fibonacci, para quem não lembra, aquela sequência que você tem o primeiro número, que é o 1, o segundo também é 1, aí depois o terceiro vai ser a soma dos dois anteriores, então 1 mais 1 é 2, depois o outro vai ser a soma dos anteriores, 1 mais 2 vai ser 3, o próximo número vai ser a soma dos dois, 2 mais 3 vai ser 5, o próximo seria o 8, mas vamos supor que eu esqueci do 8 e coloquei diretamente o 13 e o 21, então ficou faltando o 8 aqui. Então eu já tenho a minha lista, vou mostrar ela aqui. Está aqui minha lista, só que eu quero acrescentar o 8. Então, para acrescentar o 8, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o Fibonacci.insert e eu vou dizer onde que eu quero inserir o 8. Então, onde que eu quero inserir o 8? Eu quero colocar ele aqui, ó. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. É na 5ª posição que eu quero colocar. E o elemento que eu quero colocar é o 8. Ok? Vou fazer isso e vou imprimir o Fibonacci. A ideia é que daí tudo que está à direita aqui seja deslocado uma posição à direita. E na hora que eu rodo isso, exatamente deu isso. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, que são os primeiros elementos corretos da sequência de Fibonacci. Então, mais uma vez, está resolvido o problema. Para finalizar os métodos de lista, eu queria falar aqui do método sort. Então, o método sort, como o próprio nome sugere, sort em inglês, ele organiza os elementos em ordem crescente. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, deixa eu pensar, eu vou ter aqui lista igual a random, randint de 1 a 1000 e quantos números? Aqui ele vai retornar um número só, então, na verdade, eu tenho que fazer assim, vou fazer lista, recebe list, aqui eu vou dar for e in range de 20 e vou dar aqui um append na minha lista, vou pôr aqui lista.append. Então basicamente assim, só para explicar o que eu estou fazendo, eu estou criando uma lista com números aleatórios ali entre 1 e 999. Então essa é a minha lista aqui que eu criei, ok? Aí o que eu quero fazer, eu quero deixar essa lista em ordem crescente. E para deixar essa lista em ordem crescente, eu só vou fazer lista.sort e depois vou imprimir a minha lista novamente. Agora os números vão estar em ordem crescente. Então, olha lá, 3, 153, 189, 294 e o último número ali, 999. Então, basicamente, o ponto sort, ele resolve esse problema para mim,
reorganizando a minha lista, ok? Então agora passando por enumerate. Então o exemplo que eu vou dar aqui, vou pegar algumas disciplinas, tá? Pegar aqui cognitiva, social, do gênero, estou omitindo a palavra psicologia de propósito, tá? Das organizações e clínica, tá? Então eu peguei aqui 5 disciplinas da psicologia, e aí eu poderia fazer um for i in ou for disciplina em disciplinas, e poderia dar aqui um print f, poderia dar aqui um psicologia e disciplina, dar um ponto e ok, e eu teria esse resultado. Só que eu posso querer colocar a numeração aqui, né? 1, 2, 3, 4. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui um enumerate. Quando eu coloco o enumerate aqui, eu posso passar um parâmetro aqui que é da onde que eu começo minha contagem. Por exemplo, eu posso querer começar a contar de 35. E aqui eu preciso colocar um segundo parâmetro que vai ser o i. E aqui eu posso colocar o meu izinho. Então, basicamente, agora eu estou pegando duas coisas aqui. Tá? Cada um dos elementos, cognitiva, social, gênero, organizações e clínica. E estou pegando aqui 35, 36, 37, 38, 39. Comecei a contar de 35. Arbitrariamente nesse caso, né? O ideal é que nesse caso que eu comece a contar de 1, né? E começando a contar de 1, minha numeração vai ficar bonitinha. O enumerate ele ajuda muito, sobretudo quando você precisa ficar acessando chaves aí de outras listas também, ok? Bom, um outro exemplo ocorre com o zip. Então vamos pensar que eu tenho frutas, né? E as frutas que eu tenho aqui são maçã, banana, laranja e limão, né? Eu tenho cores. As cores que eu tenho são azul, vermelho, verde e amarelo. Tá? Vermelho que tá errado. Ok, então eu tenho uma lista de frutas com 4 frutas, uma lista de cores com 4 cores. E o que eu posso fazer no primeiro momento é fazer chamar algo de o que é isso. E esse o que é isso vai receber o zip de frutas e cores, ok? Então eu peguei frutas e cores e zipei elas, entre aspas. Agora eu vou dar aqui um for elemento em o que é isso, para a gente descobrir o que tem dentro do o que é isso. Print elemento. Quando eu imprimo o elemento, os elementos eles estão entre parênteses e tá aqui, ó, o primeiro aqui da fruta e o primeiro da cor. Maçã azul, depois banana vermelha, depois laranja verde, depois limão amarelo. Basicamente eu zipei então e compactei os diferentes parezinhos aqui. E eles foram colocados em tuplas. Tuplas é o nosso próximo tópico, ok? Mas basicamente eu vou conseguir parear os elementos, sobretudo se as listas tiverem o mesmo tamanho. Então o que eu poderia fazer aqui, no caso concreto, né? Não pegando esse exemplo, mas talvez pegando esse outro aqui, voltando a ele, da disciplina. Então vamos pegar aqui as disciplinas e agora vamos pegar as notas. Então vou colocar aqui notas, uma outra lista, 10, 9, 7.3, 9.9, 6.6, 2.3. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Ou seja, eu coloquei uma nota a mais, então eu vou remover esse 6.6 aqui, ficamos com 5 agora, ok? Agora, aqui em disciplina, eu vou colocar um zip, coloquei o zip e vou colocar as disciplinas e as notas, ok? Então isso daqui vai transformar isso numa tupla. Então aqui eu tenho que acrescentar disciplina e vou pôr aqui nota, ok? Então eu fiz isso e agora que eu posso colocar, por exemplo, nota. E vou colocar aqui a nota para aparecer com 2 casas decimais. E vou rodar isso aqui para ver o que acontece. E o que ele fez? Olha lá. Cognitiva, nota 10. Social, nota 9.
do gênero 7.3, organizações 9.9, clínica 2.3. Então eu utilizei o zip e o enumerate aqui para eu percorrer um conjunto de duas listas ao mesmo tempo, ou seja, eu iterei duas listas simultaneamente para melhorar minha performance aqui e conseguir fazer uma manipulação interessante, ok? O nosso próximo tópico são as tuplas, que eu acabei de falar delas. Então as tuplas, elas têm como forma de construção tupla, posso colocar aqui 2 e 3, por exemplo, e aí eu vou ter uma tupla, ou seja, eu preciso colocar entre parênteses e separar os elementos por vírgula, ok? Então eu posso ter uma tupla também que é maçã e banana, né? Esqueci de imprimir, tá aqui, então o negócio funciona. Eu também posso dar uma olhada aqui no tipo da minha tupla, então eu posso dar aqui um print type tupla, saber que tipo ela é, e vai retornar aqui que a classe dela é tuple, ou seja, é uma tupla mesmo. Agora o que acontece, vou criar mais umas linhas aqui, o que acontece se eu criar uma tupla, por exemplo, que ela tem aqui, por exemplo, psi, e aí o valor dela é, por exemplo, 1. Se eu imprimir isso aqui, ele vai considerar como uma tupla, ok? Então, se eu colocar aqui print type de psi, ele deu o valor tuple. Agora, se eu fizer a mesma coisa sem essa vírgula aqui, com um único elemento, ele considera isso como inteiro. Ou seja, se eu for criar uma tupla com um único elemento, a boa prática é colocar uma vírgula depois do primeiro elemento, mesmo que não tenha elementos a seguir, tá? Então isso é importante. Eu posso criar também aqui pela psi, posso colocar aqui análise do comportamento e Skinner, que eu sou uma pessoa sem criatividade, né? Só sei falar dos mesmos nomes e áreas. Então criei aqui, tenho aqui uma tupla composta por um inteiro e duas strings, que é possível de fazer também. As tuplas, elas podem ser criadas com o método tuple. Então eu posso, por exemplo, criar aqui vogais e colocar tuple e colocar aqui A, E, I, O, U. Ele vai pegar essa string, vai separar essas strings numa tuple, uma tupla, e na hora que eu der aqui vogais, eu vou ver que eu tenho uma tupla aqui, A, I, O, U. A principal característica de uma tupla é que ela é imutável. Então se eu tenho aqui vogais e eu tenho minha tuple A, E, I, O, e ao invés de colocar U, eu coloquei Y, tá? Então primeiro vamos lá, vamos ver o que tem nas minhas vogais. Tem um Y, putz, quero mudar. Se eu vir aqui e colocar vogais na posição 4, mude para U, aqui a gente vai ter o nosso grande problema. Então a tuple, ela não aceita atribuição de item. Ela não permite, a tuple é imutável. Eu posso reatribuir um conjunto de valores, criando uma nova tupla, destruindo a tupla anterior. Por exemplo, eu posso ter a tuple vogais aqui, com A, I, O, U. Depois aqui, quando eu criei uma nova tuple, eu destruí aquela tuple chamada vogais, criei uma nova tuple também chamada vogais. Isso eu consigo fazer. Agora, com a tuple chamada vogais existindo, mudar um elemento eu não consigo. Então uma tupla é praticamente uma lista com menos funcionalidades, porque eu não consigo dar append, não consigo dar extend, não consigo fazer muita coisa com ela. Ela é muito útil para alguns casos específicos de manipulação do próprio Python e também para quando eu quero criar constantes. Então, eventualmente, eu estou fazendo alguma coisa no meu programa, eu costumo fazer assim. Se eu quero criar, por exemplo, um jogo, por exemplo, eu vou colocar assim, máximo de tentativas, por exemplo, e é 10. Eu chamo as tuples, assim, eu dou nomes para elas de, sei lá, supor que eu tenho dois jogadores, um jogador vai ter 10 tentativas e o outro, no modo fácil, ele tem 10 tentativas e no modo difícil ele tem 5. Então eu coloco assim uma tupla, e coloco com inicial, com todas as letras maiúsculas para destacar que isso vai ser uma constante no meu programa, ok? É algo que eu costumo fazer, mas é bem raro de eu utilizar tuplas nos programas cotidianamente, ok? E aí chegamos nos nossos
queridos dicionários, né? Então, o dicionário tem uma forma de criação um pouquinho diferente, né? Dicionário, eu crio ele assim, por exemplo, eu tenho aqui animal, e aí eu quero chamar, por exemplo, o dicionário eu crio com as chaves. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nome, e o nome vai ser Kili. Então, o que eu vou fazer aqui? O dicionário, como o próprio nome sugere no nosso cotidiano, eu vou ter uma chave, que vai ser um determinado valor. Aliás, a chave vai apontar para um determinado valor. Então aqui é a chave, que seria key, e aqui seria o value, né, o valor. Nome do animal é Kili. Okay? Posso querer colocar a idade, então vou ter a idade vai ser 7. A raça vai ser Poodle, por exemplo, né? Posso pôr aqui espécie, é um cachorro. E, enfim, posso colocar aqui cor preta e vacinado, posso colocar aqui true, por exemplo. Então, criei o meu animal aqui e eu posso ver como que... Isso aqui é muito parecido com uma lista, só que na lista eu tenho as posições, né? 0, 1, 2, 3, 4. E aqui não, aqui eu tenho as chaves. Então, primeira coisa, se eu olhar aqui o type do animal, ele vai me retornar um dict, de dictionary, né? Ou seja, indicando que eu tenho um dicionário. E agora eu posso acessar, por exemplo, eu posso querer acessar a espécie do meu animal. Então eu vou pôr aqui animal e vou utilizar aquela mesma sintaxe das listas, só que aqui agora entre aspas eu vou colocar espécie. E quando eu rodar aqui ele vai dar que é um cachorro. Se eu colocar o nome, animal, nome, ele vai dizer qual é o nome, é Kili. E se eu colocar assim, animal, peso, eu não tenho uma chave peso que ele vai dar erro porque ele não vai encontrar a chave, então ele deu key error. Ou seja, não existe uma chave chamada peso associada a animal, porque de fato eu não criei uma chave com esse nome, né? Então essa é o nosso querido dicionário, ok? E aqui é uma coisa legal que eu posso fazer iterações no meu dicionário utilizando for loop, né? Então vamos fazer alguns loops aqui. Eu posso fazer um for i em animal e dar um print em i. E nesse caso aqui, quando eu faço isso, é importante dizer que eu vou iterar nas chaves, não nos valores. Então ele deu aqui nome, idade, raça, espécie, cor, vacinado. O animal, quando eu dou for i in animal, ele itera as chaves. Agora, nada me impede de fazer a iteração, não nas chaves, mas antes de eu fazer nos valores, deixa eu fazer nas chaves de outro jeito. Eu posso fazer assim, for k em animal.keys, que é uma outra maneira de fazer isso daqui. Só que aqui eu acho que, do meu ponto de vista, esse formato aqui de baixo, que também itera nas chaves, aqui ele faz isso explicitamente, então é mais fácil de entender, né? E aqui eu posso dar um print no K e ele vai iterar também nome, idade, raça, espécie, vacinado. Agora, o que eu posso fazer, eu posso pegar essa sintaxe aqui e ele itera nas chaves, mas agora eu posso dar um print aqui do animal e utilizar esse izinho como chave. Então aqui mas imprime valores associados às chaves. Então na hora que eu fizer isso aqui, agora você vê que ele imprimiu Kili, 7, Poodle, cachorro, preta e true. E o jeito mais explícito de fazer isso é igual a esse daqui, só que aí o que eu faço aqui, eu mudo para V de values, e aqui eu ponho values também. Itera nos valores explicitamente. E aqui eu mudo para V, e basicamente ele vai imprimir a mesma coisa aqui, Kili, 7, Poodle, cachorro, preta, true. Ok, são diferentes formas de fazer a mesma coisa. E também tem uma opção de eu iterar nos dois ao mesmo tempo. Então eu posso fazer assim, for kv em animal e items. Então quando eu utilizo items aqui, eu começo a iterar na chave e no valor. Então aqui seria iterar nas chaves
e nos valores simultaneamente. Então, a chave, que é o key, vai para o K, e os valores, que é o V, o V, né, vai para o V. Então, eu fiz isso daqui, eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, print, e aí eu vou pôr assim, vou pôr K, vou dar uns 2 pontos, que eu esqueci do 2 pontos, e vou pôr aqui o V. E se eu fizer isso, agora eu vou ter a impressão, nome, idade, raça. Poderia até pôr aqui, eu não ensinei isso ainda, porque isso vai ficar para aula de strings, mas eu poderia pôr aqui, por exemplo, um k.upper, para passar todas as chaves para o maiúsculo. E quando eu faço isso, olha lá, só as chaves foram para o maiúsculo, mas os valores associados às chaves continuaram no minúsculo quando isso se aplicava. Bom, outra coisa que eu posso fazer é utilizar o método pop. Então, por exemplo, eu tenho aqui animal, posso dar um ponto pop e posso colocar aqui sexo, né? E ele deu um erro. O que aconteceu aqui? É porque eu não coloquei sexo. Ok, perfeito. Então não tem sexo, né? Então aqui posso colocar a idade. E aí é importante nesse caso eu saber se a chave existe ou não. A idade é 7, mas sexo não existe. Então, para eu usar isso aqui, eu poderia talvez fazer isso daqui. If sexo in animal.keys, ou seja, se o sexo está naquelas chaves, imprima o valor. Ó, aqui ele não deu erro, por quê? Porque antes de eu dar o pop do sexo, que não existe de fato, eu chequei se existe uma chave em animal chamada sexo. Okay? Então, uma verificação importante para que ele não dê erro no programa. Okay? Pode ser importante também. Agora, se eu utilizar o método popItem, por exemplo, animal, deixa eu mostrar o que tem animal aqui de novo, só para a gente revisitar. Agora, se eu der aqui um animal.popItem, sim, ele vai remover, ele removeu aqui o último elemento, né, vacinado true, então ele retornou a chave, o valor, e agora se eu der animal, o vacinado true não está mais aqui, ou seja, ele deixou de fazer parte da lista. Então o popItem ele pode ser interessante em alguns casos também. Eu mostrei esse caso aqui em que eu procuro, por exemplo, animal.popsexo, né? Então aqui nesse caso ele me retorna um erro e eu preciso fazer, digamos, essa pequena gambiarra aqui para resolver o problema. Uma outra maneira de eu fazer isso pode ser que em algum caso eu queira procurar um valor, por exemplo, setDefault. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu vou procurar o sexo do animal. E se ele não tiver sexo, eu vou colocar aqui, por exemplo, não informado. Tá? Então, eu quero saber qual que é o sexo. Se tiver, ele vai me mostrar. Agora, se ele não tiver, ele vai criar o sexo e vai pôr não informado. Então, vamos fazer isso 2 vezes. Em primeiro lugar, deixa eu pegar aqui de novo, criar o meu animal. Eu vou criar 2 animais agora. O meu animal 1, ele vai ser assim, e o animal 2, ele vai ser idêntico, com a diferença de que eu vou acrescentar aqui um sexo, sei lá como que fala isso, acho que seria macho, né, sei lá, eu vou pôr masculino, enfim. Então aqui é animal 2, ok? Rodei isso aqui. Agora eu vou fazer isso por animal 1. Animal 1 não tem sexo, né? Então quando eu rodo animal 1, agora se eu olhar aqui animal 1, o que vai acontecer? Agora ele tem o sexo como não informado. Agora pro animal 2, que já tinha um sexo, que era o que eu criei com ele retorna o masculino, ou seja, ele retorna o valor que estava guardado aqui dentro. Ele não cria um novo valor. Ok? Então essa é a diferença aí do setDefault. O setDefault é bom porque ele não dá erro nesse caso. Ok?
Bom, assim como a gente tem o List Comprehension, a gente pode criar um Dict Comprehension, né, que é igual ao List Comprehension, só que aplicado para dicionários. Então eu vou criar aqui títulos e vou criar aqui o título de Copa do Mundo de vários países, né? Então eu vou pôr aqui o Brasil, né, que tá uma desgraça agora, sem fim, 5 Copas. Depois a gente tem Itália com 4. A gente tem Alemanha com 4. Depois da Alemanha a gente tem Argentina com 3. Atual campeã do mundo. Depois a gente tem Uruguai com 2. França com 2. Inglaterra com 1. E Espanha com 1, né? Acho que cobri todas aqui. Então, esses são os países que ganharam a Copa do Mundo no futebol masculino, né? Brasil 5, Itália, Alemanha 4, Argentina 3, Uruguai, França 2, Inglaterra e Espanha 1 título. Beleza, se eu olhar aqui em títulos, o que eu tenho? Eu vou ter uma lista de tuplas. Então, eu tenho uma lista aqui com várias tuplas. O que eu posso fazer é pegar essas tuplas e criar aqui as campeãs. Essas campeãs eu vou criar um Dict Comprehension. Então, eu vou chamar assim... vou chamar de país, N títulos, ou seja, a chave vai ser o país, for país, N títulos, in títulos. O que eu estou fazendo? Estou percorrendo aqui minha variável títulos, como se eu estivesse dando um for, e para o primeiro elemento de cada tupla, eu estou chamando, estou dando um apelido de país, que na verdade está país, né? O segundo elemento, que são os anos, eu estou chamando o número de títulos e vou criar um dicionário de tal forma que o primeiro elemento seja a chave, o segundo seja o valor. Se eu der aqui campeãs, o que eu vou ter é um dicionário. Então, transformei essa estrutura de dados nessa outra estrutura aqui, que é um dicionário. Agora, que eu posso me referir, por exemplo, quantos títulos tem Argentina. E vai me retornar que a Argentina tem 3 títulos de Copas do Mundo. Ok? Bom, exercício 4. Faça um programa que permita ao usuário consultar definições de conceitos de psicologia. O usuário deverá entrar com um conceito. Se o conceito fizer parte do glossário, deverá retornar a definição para ele. Se o conceito não fizer parte do dicionário, deverá retornar a definição não encontrada. Tá? O programa deverá não. O programa deverá mais nada. Tá ótimo, sim. Tá? Então é isso. Algo bem simples, só para a gente brincar um pouquinho com o dicionário. E vamos lá para uma solução. Tenta resolver e eu já mostro a minha. Então vamos para a minha solução aqui. Eu criei um dicionário muito simples, né? Com conceitos, né? Que tem 1, 2, 3, 4 conceitos. Né? 4, 5 conceitos, na verdade. Deixa eu deixar mais distintivo isso, talvez. Tem um conceito aqui, tem um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Tá, então aqui estão os meus conceitos, né, que eu criei. E a ideia é que uma pessoa possa entrar com um conceito. Então basicamente seria mais ou menos assim, né? Escolha, né? Então assim, seria algo como str, input, digite um conceito. Eu digitaria um conceito. E aí eu faria uma checagem. Eu já não lembro mais como faz. A gente pode escolher aqui. Na verdade eu vou utilizar aquele caminho lá que a gente fez. Esse daqui. Esse caminho aqui é uma boa pra gente. Então eu vou fazer aqui. Se o escolha estiver nas chaves, eu vou dar um print. O que vai ser print? Só que a chave aqui na verdade são os meus conceitos, né? Então eu tenho que chamar conceitos aqui. E aqui eu vou dar um conceitos escolha. Tá? Então vamos testar isso aqui. Digite um conceito. Qual é o conceito que tem aqui? Atratividade. Então vamos por atratividade.
E ele deu ter qualidades que atraem o público, combinador, blá, 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 blá. Então deu certo. Se eu rodo de novo e coloco aqui memória, ele não dá nada, né? Talvez seja melhor fazer algo assim, elif não, else, print, e por aqui, o conceito escolha não consta em nosso glossário. Então, de novo, coloquei aqui atratividade, ele vai dar o significado, coloquei memória, conceito memória não consta em nosso glossário, ok? Posso até colocar um ponto upper aqui para destacar isso, então eu posso colocar aqui atenção. Conceito, atenção, não consta em nosso glossário, ok? Então, aqui para brincar um pouquinho com dicionários, resolvemos o problema, ok? Bom, para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouquinho de conjuntos. Conjuntos são aqueles conjuntos da matemática, que a gente trabalha com união, com interseção, ok? Então, para criar um conjunto, assim como o dicionário, a gente usa as chaves. Mas como que eu sei se eu estou criando, vou chamar aqui de my set, né, meu conjunto, como que eu sei se eu estou criando um conjunto ou um dicionário? Simples, um dicionário, geralmente eu tenho essa estrutura aqui. A, x, x, B, significa y, y, y. Isso daqui é um dicionário. No conjunto, eu não coloco esses dois pontos. O que eu faço é colocar algo assim, 1, 2, 3, por exemplo. Aqui é um conjunto. Então eu posso dar aqui um type, mySet, para saber qual que é o tipo dessa variável. E ele vai dar que é um set. O set é um conjunto em inglês. Posso dar um mySet aqui para mostrar o que tem dentro. Então tem aqui 1, 2, 3. Funcionou. Né? Uma coisa interessante sobre os conjuntos é que conjuntos só podem ter elementos únicos. Né? Então vamos supor que eu tenho uma lista aqui. Então eu tenho uma lista que ela é 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Se eu olho a minha lista tem todos esses números. Né? Vou dar aqui um len de lista. Minha lista contém 14 elementos. Agora, se eu criar um conjunto, e o meu conjunto vai ser um set da lista, ele vai pegar só os valores únicos. Então, na hora que eu der aqui um conjunto, eu vou notar que agora eu tenho só 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele jogou fora as repetições. E se eu der aqui um len do conjunto, ele vai me dizer que eu tenho 5 elementos. Né? Ou seja, considera só os elementos únicos. Então, isso é muito interessante. Bom, qual que seria uma aplicação para isso, por exemplo, na pesquisa, né? Pesquisa que eu faço, por exemplo, seria uma boa se eu tivesse assim, lembradas. Quais são as palavras lembradas por um determinado participante? Então, lembrou de bola, lembrou de dedo, lembrou de banana e por algum motivo ele lembrou de dedo de novo, lembrou 2 vezes da mesma palavra. E quais foram as palavras estudadas, né? Porque o fato de ele lembrar uma palavra não significa que ele viu, pode ser que ele lembrou coisa que ele não viu. Então ele viu bola, ele viu nariz, ele viu dedo, ele viu ovo e ele viu casa, ok? Agora eu quero calcular quantas palavras ele se lembrou corretamente, né? Ou seja, quais palavras que ele viu que ele lembrou. No caso aqui, bem simples, né? É bola, porque bola está aqui, e dedo, porque dedo está aqui. E não vai contar dedo 2 vezes. Então o que eu poderia fazer aqui seria, por exemplo, calcular um len do set de lembradas, né? Então estou transformando uma lista em set e set de estudadas, né? Então estou pegando o E, né? Então estou pegando ali o que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E quando eu faço isso daqui, eu tenho o valor 2, né? Se eu pegasse esse mesmo resultado aqui e tirasse o len, estivesse calculando só a intersecção, o que eu teria aqui? Nesse caso, vamos ver o que ele retorna. Ele retorna bola e dedo, ou seja, bola e dedo. Do que ele lembrou que estava na lista é bola e dedo, né? Então, era isso que eu queria exatamente. Então, uma maneira de utilizar um conjunto, né? Um set, né? E eu posso adicionar elementos ao conjunto. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto, que eu vou atribuir ao conjunto lembradas corretas. Eu posso dar aqui um lembradas corretas.
Se em algum momento eu quiser adicionar, então eu posso querer aqui um lembradas corretas, adds, e querer adicionar aqui casa. Por algum motivo, depois descobrir que o participante lembrou casa. Eu posso depois avaliar se eu tenho mais itens agora aqui. No caso, eu passei a ter casa no meu conjunto, né? Assim como eu posso remover também. Então, não, na verdade, estava enganado. Então, na verdade, eu venho aqui, dou um remove em casa e checo de novo que vai voltar a ter só bola e dedo na minha lista, né? Copiei que nem o meu rabo aqui, né? Agora foi. Beleza, bola e dedo está no conjunto, ok? Muito bem. O que mais que eu tenho para falar? Para finalizar, aquelas operações de conjunto, né? Operações clássicas de conjunto. Mais umas linhas aqui. Então, por exemplo, eu posso ter o conjunto 1, que eu tenho 1, 2, 3. Eu posso ter o conjunto 2, que eu tenho 3, 4, 5. E eu posso querer calcular a união dos conjuntos, né? Então, a união dos conjuntos é conjunto 1.union e o conjunto 2. Ou seja, o que ele vai calcular aqui, união de conjunto? Ele vai pegar todos os elementos que estão no conjunto 1, todos que estão no conjunto 2 e vai criar um novo conjunto que vai ser a união. Aqui a expectativa então é que seja um conjunto que tenha os números 1, 2, 3, 4 e 5, né? Exatamente o que aconteceu. Apesar do 3 estar nos dois conjuntos, ele vai ser contado uma única vez. De maneira similar, eu posso ter intersecção. Então eu posso ter... O que eu fiz errado aqui, né? Na verdade era para ser conjunto 1, conjunto 2, acabou dando certo ainda. Mas eu posso ter intersecção, que vai ser conjunto 1, e aqui vai ser intersection, e vou pôr aqui conjunto 2. O que ele vai pegar agora? Ele vai pegar os valores que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. No caso vai ser o 3, né? Então a intersecção vai ser o conjunto que só contém o... Eu fiz errado aqui. Intersection. Faltou um... Ué. Ok, só tem o valor 3. Ok? Então tá certinho. E eu posso ter diferença também. Diferença entre conjuntos. Né? Então aqui eu vou ter diferença, que vai ser conjunto 1, ponto difference, conjunto 2. Né? Posso calcular aqui. Esqueci de colocar para imprimir. E posso querer avaliar se a diferença é igual, né? Então eu posso querer calcular que a diferença 2, se a diferença do 1 para o 2 e do 2 para o 1 é igual, ou se muda alguma coisa. E a gente percebe que muda, né? Então a diferença do 1 para o 2 é o 1 e 2, e do 2 para o 1 é o 4 e 5. Então o que significa isso daqui? A diferença do 1 por 2 é eu pego todos os elementos do conjunto 1 e tiro aqueles que estão no 2, ou seja, eu tiro o 3, porque o 3 está aqui, então fica 1 e 2. É por isso que 1 menos 2, nesse caso, dá 1 e 2, né? Que foi esse resultado aqui. Agora, quando eu faço 2 com 1, ou seja, a conta ela não é comutativa, eu pego todos os elementos aqui e tiro o elemento do 1 que está aqui, ou seja, o 3, e fico com 4 e 5. Por isso que aqui o resultado deu 4 e 5. Então, os resultados não necessariamente vão equivaler. Em via de regra, na verdade, eles não equivalem nesse caso. Eu posso criar aqui também, para finalizar aqui a questão dos conjuntos, a última coisa que eu vou mostrar, posso ter um conjunto 3, que vai ser, por exemplo, 1 e 2, e eu posso querer saber se um conjunto 3, ele is subset do conjunto 1. Então, olha só, o conjunto 3, ele tem 1 e 2. Ele é um subconjunto do 1? Ele é. Por quê? Porque se eu pegar esse subconjunto do 1, eu tenho exatamente o conjunto 3. Então aqui ele vai me retornar true, né? Agora eu posso fazer o contrário. Eu posso fazer perguntando se o conjunto 1 é o, nesse caso, o superset do conjunto 3. Né? Então agora eu estou perguntando, o conjunto 3, ele é um conjunto 1, ele é um superconjunto do 3, ou seja, se eu pegar o 2, ele está contido no... Cadê, meu Deus? Ele tá aqui por baixo. Ele está contido aqui, quer dizer, esse daqui é um superconjunto do qual uma parte desse conjunto é o 3, e aqui ele vai retornar true também, né? Eu poderia fazer o oposto aqui, você vai ver que aí ele vai voltar, vai retornar
ao contrário, né? Ele vai dar false. O que ele vai dar false? Que se eu colocar 1 e 3, ele vai dar false. Porque o conjunto 1 não é um subconjunto do 3, é o contrário. E de maneira similar, se eu rodar isso daqui, colocando que o 3 é um superconjunto do 1, não é verdade também, porque não tem como a parte ser maior do que o todo, né? Então ele dá false, ok? Então era isso que eu tinha para conjunto. Para finalizar, último exercício, faça um programa que armazene e leia... armazene, leia e armazene, ótimo, né? Que leia e armazene... que leia e armazene os nomes das disciplinas cursadas por um aluno. O programa deverá retornar as disciplinas que esse aluno ainda precisa cursar para se formar. Então, aqui eu dei uns exemplos de disciplinas obrigatórias, só para a gente brincar, né? Peguei aqui com base na UNB, então vamos supor que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 disciplinas obrigatórias. O aluno vai ter que dizer quais são as disciplinas que ele cursou, né? E depois disso eu vou ter que dizer o que falta para ele se formar, né? Então, para brincar um pouquinho com isso. Tenta criar aí uma estratégia para resolver esse problema e daqui a pouco eu apresento minha solução. Boa sorte. Então, eis a minha solução. Eu vou criar aqui obrigatórios e vou criar um conjunto. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui as disciplinas, né? Que o nome das disciplinas nem é importante também. Coloquei nome de disciplinas. As disciplinas geralmente têm nomes compridos, né? Mas enfim, né? Foda-se. A gente tá aqui pra tentar. Então, ok. Tudo bem. Bom, criei aqui minha pequena lista de obrigatórios. E agora eu quero saber quais disciplinas que o cidadão fez. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr assim, while true, e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui cursadas. Cursadas vai ser uma lista vazia. Ok, eu vou dizer pro usuário assim, disciplina, vou pôr aqui string, input, digite uma disciplina que você já cursou ou 0 para sair, tá? Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, se disciplina for igual a 0, ou seja, o participante digitou 0, break, saia do while, ok? Pode sair, já era, já colocou tudo. Agora, se não for o caso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cursadas.append disciplina e vou seguir nisso até que ele saia. Ao final, eu vou ter no cursados um conjunto de disciplinas. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso pegar a questão da subtração, né, e que seria a diferença. Então eu tenho que pegar as disciplinas que são obrigatórias, né? Então assim, pendências. Pendências vai ser cadê aqui, meu Deus? Vai ser o obrigatórios, difference do cursadas. Só que o cursadas ele não é um set, então tem que transformar isso num conjunto, ok? E vou dizer assim que agora for pend in pendências e vou pôr assim porque print você ainda precisa cursar as seguintes disciplinas. E aqui eu vou pôr print f, aqui eu vou pôr pend e aqui eu vou pôr algo assim. Vamos ver se funciona. Então o que eu estou fazendo aqui no fim das contas? Eu estou pegando todas as obrigatórias aqui, ele vai dizer quais ele cursou,
Eu vou montar uma lista de disciplinas que ele cursou que vai ficar em cursadas, depois eu vou transformar esses cursados num conjunto, vou calcular a diferença das obrigatórias, quer dizer, o que está no conjunto das obrigatórias, eu vou pegar todas as que ele cursou, vou remover e vou ficar com as pendências, e vou depois iterar as pendências para imprimir o que falta para ele, ok? Então vamos ver se funciona, se não cometi nenhum erro. Bom, digite uma disciplina que você cursou, então ele cursou matemática. Não tinha que cursar matemática, né? Ele cursou estatística aplicada. Tá, então ele cursou estatística aplicada. Vamos dizer que ele cursou também história da psicologia. Ok. Ele cursou fundamentos de neurociências. E ele cursou fundamentos de análise do comportamento. E ele cursou, daí ele esqueceu, ele falou de novo que ele cursou estatística aplicada. Então eu falei 2 vezes. Agora eu vou pôr 0. E o que aconteceu aqui? Tinha um erro, coloquei obrigatórias. Esqueci o acento. Então tudo isso pra morrer na praia porque esqueci o acento. Vou fazer de novo então. Vamos lá. O que ele cursou? Ele cursou matemática, cursou estatística aplicada, cursou história da psicologia, fundamentos de neurociências, fundamentos da análise do comportamento, e aí acidentalmente ele colocou de novo estatística aplicada, ok? Depois deu 0 aqui, e agora deu assim, você ainda precisa cursar as seguintes disciplinas. Então são as disciplinas que são diferentes dessa, ele precisa cursar processo de desenvolvimento humano, fundamentos da psicologia clínica, fundamentos de análise do comportamento. Então aqui como eu escrevi errado, né, agora que eu vi eu coloquei da análise do comportamento, aqui estava como fundamentos de análise do comportamento, né? Então dependendo se está D ou da A vai dar um erro aqui, então ele não contou isso aqui. Psicologia, curso de profissão, metodologia de observação, psicologia social, método de pesquisa em psicologia. Então eu tenho que cursar tudo isso daqui ainda para concluir. Então, para resolver esse exercício, eu utilizei a ideia de conjuntos, utilizei lista, utilizei while loop, infinito, utilizei if, utilizei break, utilizei o append, utilizei input, utilizei set e utilizei diferença entre conjuntos, iterei utilizando for loop no pendências e ainda utilizei a minha fstring aqui para criar a minha lista bonitinha ali. Então usei várias coisas legais que a gente já aprendeu ao longo dessas 10 aulas. Bom, por hoje é só, acho que a gente trabalhou bastante coisa, bastante mesmo, né? Agradeço a todos e a todos. Encerramos por aqui, qualquer dúvida deixe seu comentário e até um próximo vídeo.